e analgésico. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cannabis é Aqui. Hoje vamos falar sobre cannabis e proibição. Saibam que a cannabis nem sempre foi uma planta proibida pelas ditas sociedades civilizadas. Desde tempos antigos, ela vem sendo usada por seus fins práticos, ritualísticos e medicinais. A fibra da cannabis foi largamente utilizada na era das grandes navegações. Naquele tempo, corda e vela eram um recurso estratégico, tal como é hoje combustível. Sem velas não haveria navio que se movesse ou guerra que fosse ganha, e controlar sua disponibilidade poderia influenciar o resultado de uma guerra ou uma corrida por novas terras. Cristóvão Colombo, por exemplo, chegou nas Américas com galeões, cujas velas eram feitas de maconha! cannabis sativa. Na Inglaterra, agricultores eram obrigados por lei a plantar cannabis durante o reinado de Henrique VIII e depois no de Elizabeth I. Ou seja, foram 94 anos de plantio obrigatório de cannabis. No Brasil, o plantio de cannabis chegou oficialmente em 1772, pelas mãos do vice-rei, o Marquês de Louvradiu, que tentou cultivar no sul do país. Todavia, devido às intempéries e à inépcia dos colonos, a plantação não prosperou. Após algum tempo, seu sucessor Luís de Vasconcelos importou 1.380 quilos de sementes do Chile e distribuiu para os agricultores de Santa Catarina. Antigas civilizações asiáticas e do Oriente Médio registraram seu uso para celebrar o nascimento do deus Shiva, no Shivaratri. Na região onde é hoje Israel, povos do Oriente Médio usavam vapores de cannabis dentro de uma sala com mulheres em trabalho de parto. E aí, certo? Errado? Como julgamos? Vou contar uma história para vocês. No século XIX, um médico inglês foi expatriado, O'Shaughnessy, o nome dele. Ele arrumou um emprego em Calcutá, trabalhando para a Companhia das Índias Orientais. Viu que a cannabis tinha uma série de aplicações, particularmente como sedativo e analgésico. Em uma série de cuidadosos experimentos, O'Shaughnessy definiu os métodos de extração e doses úteis para as preparações obtidas. No final do século XIX, o uso medicinal da cannabis estava tão bem estabelecido que já contava em índices importantes como o Merck Manual, de 1899. O manual descrevia os extratos da planta como um sedativo hipnótico muito útil no tratamento de cólicas menstruais, enxaquecas, dor, insônia nervosa, epilepsia, delírio e histeria, seja lá o que histeria quisesse dizer na época. Que houve então para proibirmos um uso tão amplo quanto o da cannabis? Por que pararam de usar cannabis como fonte de fibra para fazer velas e cordas para a indústria náutica? Bem, digamos que o novo sempre vem, e o novo foi o barco a vapor, no começo do século XX. Aí não tinha como competir, e as velas foram deixadas de lado. Mas veja você, preste bem atenção, enquanto ela era tecnologia de ponta, não havia problema nenhum em usar a fibra da planta. E como remédio? Se a cannabis era essa droga miraculosa, por que os ingleses pararam de utilizá-la? Muitas das disfunções do sistema nervoso central para as quais a cannabis era indicada, analgésico, hipnótico, sedativo e antiepilético, passaram a ser tratadas com benzodiazepínicos e analgésicos como o paracetamol e a codeína. A codeína, gente, ela é um derivado da morfina, é uma parada super tóxica que costuma dar overdose e matar muita gente, ao contrário da cannabis. Enquanto esses garantiam doses confiáveis, era difícil obter uma resposta consistente para a cannabis, devido a variações que havia no conteúdo de canabinoides no material vegetal disponível na época.
Hoje é possível fazer a medição do teor de cannabis em um remédio, tornando assim a cannabis uma opção terapêutica viável. Se tivessem proibido a cannabis só por causa disso, eu ficaria do lado deles. Mas não era só isso que estava acontecendo. Pois havia uma campanha internacional para proibir e criminalizar a cannabis. Em 1925, a Inglaterra ratificou o Tratado de Venda e Manejo de Drogas Perigosas de Genebra. E em 1971, tornou crime usar e produzir cannabis. No Brasil, desde o final do século XIX e início do século XX, começou uma campanha difamatória de fundo totalmente racista e de purificação racial, que visava, sobretudo, manter o negro apartado e oprimido da vida econômica. Esse é o tipo de coisa que me deixa puto. Vem os Portuga, trazem para o Brasil 1.400 quilos de semente, num plano direito, trazem para o Brasil uma série de etnias que usavam a diamba com fins medicinais e ritualísticos. E no final da festa querem colocar a culpa nos negros. Toda noite morre alguém, preto ou pobre, por aqui. Não bastasse toda a opressão sofrida por populações minoritárias no Brasil e nos Estados Unidos, a ONU começa uma campanha mundial para proibir, criminalizar a cannabis em 1971, com a Convenção de Substâncias Psicotrópicas. Depois da Convenção de 71, passa a ser crime plantar, manter em posse, usar a cannabis. A partir dessa lei, temos os Estados Unidos aumentando cada vez mais sua população prisional. O Brasil seguindo a mesma linha e os países asiáticos aprovando a execução de traficantes de cannabis. Um velho amigo meu, Abe Lincoln, não sei se vocês conhecem, uma vez ele disse assim: você pode enganar todo mundo por um tempo. Você pode enganar algumas pessoas por todo o tempo. Mas você nunca poderá enganar todo mundo todo o tempo. Não deu para esconder o sol por muito tempo. Achados científicos como o sistema endocannabinoide e as propriedades terapêuticas que tem a planta a credenciaram novamente para entrar nos manuais médicos e abrir uma nova frente de batalha para seu uso medicinal e, por que não, recreativo. Não deixe que a cultura pra raridade. Maconha não mata, isso é verdade. Não deixe que a cultura abafe a realidade. Maconha não mata e isso é verdade.